Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos desses jogos, né, que teremos hoje na NBA no dia 1º de fevereiro de 2023. Muitos jogos hoje, então vamos acelerar o nosso vídeo. Não sem antes pedir para vocês deixarem aquele like, a meta de 150 likes para o vídeo de hoje, e também convidando vocês para se inscrever no canal se não são inscritos. Aqui no Sexta de 3 tem palpite e análise todos os dias, alguns toques que a gente dá para vocês tomarem cuidado, algumas dicas e mercados interessantes que são interessantes para a gente trabalhar contra e a favor de determinados times. Aqui do lado, o nosso grupo VIP numa mega promoção, só chamar lá no WhatsApp. Agora vocês vão pagar aí, né, R$29,90 nesse primeiro mês para poder conhecer o nosso projeto, dar uma chance pra gente, incentivar a gente a continuar trazendo vídeo para vocês, e mais do que isso, ter acesso a tips exclusivas, materiais exclusivos e mais do que isso, vídeos especiais com dicas de apostas que a gente vai trazer aqui para vocês, né, desde que a gente chegue a 300 likes no vídeo do card aqui em cima, onde a gente ensinou vocês a investirem, né, em jogadores bigs, em suas pontuações, e passamos alguns sites interessantes para vocês usarem para suas análises, para que vocês sejam mais lucrativos. Beleza, vídeos como aquele extras a gente vai deixar exclusivo pro pessoal do nosso grupo VIP, a não ser que a gente bata as nossas metas de likes. Comentem como foi o dia de ontem de vocês, se vocês tiraram proveito aqui do nosso canal do YouTube ou do grupo VIP, e também comenta se vocês concordam, discordam das nossas opiniões de hoje, se vocês acreditam que a gente se enganou em alguma aposta que a gente está passando e por quê, porque assim vai estar ajudando todo mundo, beleza? Bora começar com Detroit Pistons e Washington Wizards. Geralmente nos jogos dos Pistons eu destaco o quanto que eles são ruins, né, e como a gente pode explorar essas fragilidades e defeitos deles. Para quem não sabe, o Detroit Pistons é o quinto pior ataque de toda a NBA e defensivamente eles também são dos piores, sendo a segunda pior equipe, com uma boa distância aqui para a terceira pior. É um dos piores times da liga, e desde que eles perderam Cade Cunningham, seu principal jogador, a impressão que dá é que simplesmente eles não se importam até onde eles podem chegar. Na verdade, com Cade Cunningham eles estavam dispostos a jogar sério para desenvolver esse jovem time, mas depois que ele se machucou e provavelmente não volta nessa temporada, eles aceitaram tank e aceitaram que perder mais para ter uma boa escolha no draft pode ser a melhor coisa a se fazer. Claro que volta e meia eles vão brigar pelos seus resultados ou minimamente, né, fazer alguns jogos competitivos, principalmente dentro de casa, mas dificilmente vocês vão me ver falando para investir a favor deles. Então, para essa partida, é principalmente saudável, né, quando a gente diz os seus principais jogadores Bradley Beal, Kristaps Porzingis e Kyle Kuzma, a gente acredita que o Washington Wizards é favorito para vencer essa partida, eles devam sair vencedores, e mais do que isso, dá pra gente aplicar aqui um handicap negativo de menos 2.5 para melhorar essa odd, ou seja, eles teriam que vencer por pelo menos 3 pontos de diferença pra gente conseguir o nosso green. Ou então, a gente pode colocar aqui um handicap de menos 1.5 e aliar com uma linha de pontos aqui deles, né? Uma linha de pontos mínima com uma odd de 1,10 a 1,15, só pra gente poder arredondar um pouquinho melhor isso aqui e conseguir uma odd mais interessante. Tudo isso porque a equipe, né, do Washington Wizards tem muitos encaixes favoráveis para produzir contra o Detroit, que, como eu disse para vocês, é a segunda pior defesa. Então, fatalmente, se eles forem perder, vai ser porque a sua defesa não funcionou acima de tudo, ou porque esses adversários conseguiram abrir uma margem de diferença porque o seu ataque não conseguiu acompanhar. Mas o grande ponto aqui é que o Bradley Beal é excelente para pontuar na média distância, o Kyle Kuzma e o Porzingis também nem se falam, os principais jogadores de garrafão dos Wizards. E se a gente for olhar em pontos sofridos no paint por jogo em toda a NBA, empatado com o San Antonio Spurs, o Detroit Pistons é o time que mais sofre pontos nesse setor. Então tenho certeza que eles vão sofrer com o poder de fogo do Washington Wizards, que acima de tudo é eficiente e tem qualidade nesse setor. Então acho que uma coisa está relacionada à outra, eles devam vencer e pontuar bem. Mais do que isso, o Detroit Pistons em 20 jogos tem 15 derrotas e apenas 5 vitórias. Da mesma forma que nos últimos 6 encontros contra os Wizards, eles perderam esses 6 consecutivos e, mais do que isso, sofreram uma boa quantidade de pontos em média para os seus adversários, que acabaram vencendo seja em casa ou seja fora. Então tem tudo aqui para o Washington Wizards vencer mais uma vez. Próximo jogo, Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers. A gente tem aqui um encaixe um pouco mais complicado, um jogo mais difícil de se interpretar, com dois times aqui que a gente sequer sabe seus principais jogadores, né? Ou então seus principais jogadores coadjuvantes ali, titulares importantes, estarão em quadro ou não. Desmond Bane, Josh Hart e Yusuf Nurkic, os principais deles. Fica difícil a gente tirar qualquer conclusão a respeito dessa partida, principalmente porque o Memphis Grizzlies, que é uma das melhores equipes da NBA, vive um momento complicado. Conseguiram vencer a sua última partida contra o Indiana Pacers, mas eles vinham de 5 derrotas consecutivas. Inclusive, como mandante, o Memphis Grizzlies é um time sensacional. Eles venceram os últimos 4 jogos consecutivos, enquanto que o Portland Trail Blazers, que já são inconstantes de uma forma geral, perderam a última partida que eles tiveram fora de casa, e mais do que isso, eles já não viajam há um bom tempo. Se a gente for olhar aqui os últimos 20 jogos como mandante do Memphis Grizzlies, eles têm 17 vitórias e apenas 3 derrotas. Se a gente for reduzir esse recorte para os últimos 8 jogos consecutivos, eles têm 8 vitórias consecutivas, e mais do que isso,
Nos últimos 16 jogos, são 15 vitórias e apenas uma derrota dentro desse recorte como mandante. Do outro lado, a gente tem um Portland Trail Blazers como visitante, que nos últimos 10 jogos perderam 9 e venceram apenas 1, venceram o péssimo Houston Rockets, então dá pra gente dizer que a gente tem muita vantagem aqui para um resultado positivo para o Memphis Grizzlies, que deve vencer essa partida. Eu acredito que abriu uma margem de diferença de pelo menos 3 pontos de vantagem e mais do que isso, eu acho que esse menos 5.5 até tem valor, caso vocês queiram investir, se arriscar no mod um pouquinho maior, porém eu sempre fujo pelo menos um pontinho ali da linha estabelecida pelo mercado para ter uma margem de segurança, porque de acordo com os cálculos do mercado a gente tem que entender que eles sempre serão os mais traiçoeiros, menos 4.5 no máximo, é o meu palpite para hoje a favor do Memphis Grizzlies, que repito, joga como mandante, tem um histórico recente muito superior e mais do que isso, pode ser que venha mais saudável, beleza, eles podem vir sem o Desmond Bane e sem o Steven Adams, que de fato tá de fora, mas a equipe do Portland Trail Blazers pode vir sem o Yusuf Nurkic e também sem o Josh Hart, a perspectiva é muito melhor e favorável a favor do Memphis Grizzlies, que venceu inclusive, né, o último e único encontro que essas equipes tiveram nessa temporada, fora de casa por 5 pontos de vantagem, beleza? Outra coisa que a gente pode observar é a forma, né, como o Portland Trail Blazers costuma fazer os seus pontos, produzir ofensivamente, principalmente eles precisam ser produtivos nas bolas de 3. Se a gente for olhar, eles são top 10 em eficiência nas bolas triplas nessa temporada em relação a bolas de 3 feitas por jogo, eles também são top 10. O Memphis Grizzlies tem alguns problemas para defender bolas triplas no geral nessa temporada. Se a gente for olhar, eles são top 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA, né, dos times. Mas jogando dentro de casa, eles têm um desempenho muito superior. Eles fogem do top 10 e mais do que isso, né, eles têm aqui, né, uma posição muito mais perto do top 10 de que menos sofrem bolas de 3 dentre os mandantes da NBA do que dos times que mais sofrem. Então, eles melhoram muito quando jogam dentro de casa e mais do que isso, eles têm um encaixe interessante aqui para serem produtivos contra o Portland Trail Blazers, que recentemente vem sofrendo muitos pontos no paint. É o 8º time que mais sofre pontos nesse setor e nos últimos 3 jogos aqui eles pioraram bem essa média, eles que sofrem praticamente 52 pontos no paint por jogo estão sofrendo 56 nos últimos 3 jogos, e com Ja Morant e outros jogadores que podem dar volume ao centro e atacando ali o paint da equipe do Portland Trail Blazers, certamente eles serão feridos e mais do que isso, o Memphis já começa com uma vantagem nessa partida, além do mando de quadra. Próximo jogo que a gente vai analisar aqui para vocês é o 76ers e Orlando Magic, o 76ers que joga em casa é favorito, apesar da última derrota que eles tiveram para o Orlando Magic, que vem aprontando bastante contra as principais equipes do leste. O Magic foi um dos times que mais venceram o Boston Celtics nessa temporada e venceram a última partida contra o Philadelphia 76ers numa virada espetacular, onde eles comandaram o placar, né, nos 3 últimos quartos. Então o Philadelphia 76ers de fato ficou a ver navios, teve grandes dificuldades, mas eles ainda são favoritos para hoje. Porém, esse histórico recente precisa ser respeitado. Esse último jogo, o Orlando Magic de fato jogou muito bem. E nessa partida, acima de tudo, eu vou dar alguns toques para vocês de algumas coisas das quais eu acredito que vocês devam tomar cuidado. Muitas pessoas investiram no over em assistências do James Harden, porque de fato nos últimos jogos ele vinha muito bem nessa categoria. Mas mais do que isso, a gente tem muitos indícios de que isso pode ser um mercado extremamente lucrativo contra o Orlando Magic, já que o Orlando é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo em toda a NBA. Nos últimos 3 jogos eles pioraram bastante esse número e são dos 5 times que mais cedem assistências por jogo na liga também, apesar de jogando como visitante eles não cederem tanto assim, mas ainda assim é um número perto da sua média, mas mais do que isso, o que foi que aconteceu? Tendo em vista, né, que se a gente for olhar aqui em assistências cedidas para jogadores armadores, no caso a posição do James Harden, a equipe do Orlando Magic é uma das equipes que mais cedem assistências, cedendo 9.18 assistências por jogo para atletas dessa posição. Bom, a única coisa que a gente precisava ficar de olho, e que de fato é bem gritante, é o histórico do James Harden contra a equipe do Orlando Magic. Se a gente for olhar aqui, nos últimos 10 jogos dele na carreira contra esse adversário, ele tem uma média de 8.7 assistências por jogo. As linhas dele geralmente estão em 9.5, 10.5, e se a gente for considerar essa linha de 9.5 para cima, ele só superou ela em 3 dos últimos 10 jogos que teve contra o Orlando Magic, o que é bem preocupante e o que a gente deveria ter olhado antes de investir nesse mercado aqui. A gente não chegou a indicar aqui um over do James Harden, a gente chegou a pensar no under, mas a gente deu para trás porque de fato tem muitos números favoráveis para acreditar que ele vai dar muitas assistências contra o Magic, porém não é um adversário no qual ele consegue se dar bem nessa categoria. Se a gente for reduzir o nosso recorte para os últimos 6 encontros, ele só superou em 1, ou seja,
tem dificuldade de produzir assistência contra esses adversários, então só um toque aqui para vocês terem bastante cuidado. E outra coisa que me parece bem interessante é que nos últimos 3 jogos do Joel Embiid, ele teve uma média de 38,3 pontos por partida. E mais do que isso, o Orlando Magic é um time com muitos problemas ali, né, de qualidade técnica mesmo. Não é um time que você precisa rodar tanto a bola para você conseguir ser produtivo contra eles. Então, por mais que eles sejam um time que cedem muitas assistências por jogo, não é necessário, porque eles também sofrem muitos pontos para jogadores que usam e abusam das jogadas individuais. Se a gente for pegar os números em isolation do Philadelphia 76ers, é o segundo time que mais faz pontos em jogadas individuais em toda a liga, muito por conta do Joel Embiid. Então, automaticamente, não tem tanta necessidade do James Harden rodar a bola, encontrar passes precisos de jogadores muito livres, porque o Joel Embiid pode ser produtivo sozinho contra o Orlando Magic, ainda mais jogando dentro de casa. O que significa que suas assistências não são tão interessantes, então somente um toque para vocês tomarem bastante cuidado. Acho que o Philadelphia vence esse jogo aqui, mas de acordo com as dificuldades que o Magic apresentou para eles no último jogo, eu acredito que o mais interessante é pegar essa linha um pouquinho melhor no ao vivo, porque acho que vai ser um jogo mais complicado do que o mod de 1,24 disse pra gente investir. Beleza? Boston Celtics e Brooklyn Nets, a gente tem um Boston claramente favorito, principalmente porque os Nets vêm sem o seu principal jogador ofensivo, Kevin Durant, e sem o seu principal jogador defensivo ali, Ben Simmons. O Watanabe, que vem sendo jogador de muitos minutos recentemente, é dúvida também, e apesar da ausência de Marcus Smart, a equipe do Boston Celtics parece ter um elenco um pouco mais condizente com aquilo que eles têm de perda para hoje. Derek White vem respondendo muito bem, assim como o Brogdon, então também o Grant Williams, contribuindo na rotação. Então acredito que jogando dentro de casa, o Boston Celtics seja favorito, mas essa odd não tá tão interessante, então eu vou indicar uma dupla aqui para vocês. A dupla vai ser vitória do Boston Celtics junto com um over em pontos deles. Então a gente vai de vitória simples do Boston Celtics pagando em 25 e vamos aliar aqui com acima de 105,5 pontos, vai estar pagando em torno de 1,50 e eu considero mais interessante para a gente fazer porque de fato faz mais sentido. Bom, a gente acredita que eles vão vencer porque eles têm mais qualidade ofensiva, defensiva do que seus adversários, jogam em casa e estão mais saudáveis. Mas também, por que a gente acredita que eles de fato vão pontuar bem? Se a gente for olhar aqui os últimos 20 jogos do Boston Celtics, eles têm uma média de 121,7 pontos por partida nesses 20 jogos jogando em casa na NBA. Nos últimos 9 jogos eles venceram 8 e mais do que isso eles tiveram uma média de pontuação igualmente alta, superando 105,5 pontos em todas essas partidas citadas, em todas as últimas 10 consecutivas como mandante também. Se a gente for olhar o Brooklyn Nets nos últimos 5 jogos que eles fizeram na NBA, eles cederam 120,4 pontos para os seus adversários de média e contra adversários de diversos níveis, perfis e ritmos diferentes, como o Philadelphia 76ers, que tem uma boa eficiência, mas é lento, como o Detroit, que é um time que tem uma eficiência ruim, mas é veloz, como o Golden State Warriors, que é um time que usa e abusa das bolas de 3, e contra o New York Knicks, que é um time que não consegue usar e abusar dessas bolas triplas. Eu acredito que desses 5 times, o Boston Celtics é o time com mais condições de pontuar de diversos setores da quadra, e consequentemente não só vencer, mas conseguir cobrir essa linha de pontos. Beleza? Lembrando também, né, que o Boston Celtics nessa temporada, em relação a bolas de 3, é o segundo time com mais bolas triplas em toda a NBA. E em relação à eficiência, eles também são um time de top 10. E se a gente for olhar aqui o offensive rating deles, né, que é o aproveitamento de pontos por 100 posses de bola, o Boston Celtics é a 4ª melhor equipe, na verdade a 3ª empatada com o Utah Jazz, marcando 116,6 pontos por posse, 100 posses de bola. Então, a gente vai trabalhar com vitória do Boston Celtics mais acima de 105,5 pontos. Fechado. Próximo jogo aqui, Houston Rockets e Oklahoma City Thunders. Para esse jogo, 2 times que eu considero bem ruins e um Oklahoma City Thunders que eu gosto um pouquinho mais, mas como eu sempre digo, é um ótimo time para cobrir handicaps positivos e você trabalhar com essa margem de segurança. Para vencer eu já não confio tanto, apesar de achar que sim, eles são favoritos para essa noite. Mas o meu palpite vai ser aproveitando essa linha alta que o mercado nos ofereceu em relação a pontos e trabalhar com um abaixo de, eu já vou justificar para vocês. Então, abaixo de 238,5 pontos totais é o meu palpite para o OKC e Houston Rockets, com base na seguinte argumentação. Se a gente for olhar os últimos 10 jogos jogando fora de casa do Oklahoma City Thunders, eles marcaram 113,8 pontos por jogo, de média, né? Mas se a gente for observar de forma mais atenta, nesses 10 jogos como visitante, eles só superaram os 238,5 pontos apenas uma vez contra o Philadelphia 76ers. Mas se a gente for olhar essa linha de 238,5 pontos, nesses 10 jogos como visitante, eles conseguiram ficar abaixo deles em 8 desses 10 jogos.
superando apenas contra o Philadelphia 76ers, onde eles tinham a obrigação de acelerar o jogo, porque o Philadelphia é um time que sofre muitos pontos de contra-ataque de transição, consequentemente eles tiveram muitas posses de bola por minuto, e também eles conseguiram superar essa linha aqui, né, no confronto contra o Orlando Magic. Mas de resto, eles ficaram abaixo, não só por conta da sua falta de pontuação em alto nível, mas também por conta de seus adversários, ou seja, eles até que se defenderam pro gasto. Se a gente for olhar aqui os últimos 6 jogos do Houston Rockets, eles marcaram 109,2 pontos por partida, mas a gente tem mais motivos para sorrir, já que eles conseguiram ficar abaixo desses 238,5 pontos em 5 dessas 6 partidas mais recentes que eles tiveram. Se a gente for olhar os números recentes do Houston Rockets, a gente pode observar uma coisa muito interessante, né, principalmente desses últimos 5 jogos em que eles tiveram jogos mal pontuados, é que eles foram bem defensivamente, entrando no top 10 de defesas da NBA nesse curto período. Enquanto que o Oklahoma City Thunder não esteve tão bem assim, mas eles ainda assim estiveram fora do top 10 de piores defesas dos últimos 5 jogos. Ofensivamente falando, a gente está falando de o Oklahoma City Thunder tá fora também, né, do top 10 de melhores eficiências ofensivas, mas acima de tudo a gente está falando do Houston Rockets, que é o segundo pior ataque do período. Mas por que eu acredito que apesar do Houston Rockets ser uma defesa que vem bem e um ataque ruim, por que eu acho que o OKC também vai contribuir para que essa linha de pontos não aconteça, além do seu histórico recente? Bom, acontece que o Oklahoma City Thunder é um dos times que mais gostam de pontuar no paint em toda a NBA, o terceiro que marca 55,6 pontos por jogo sob essa situação. Jogando fora de casa, a linha dele diminui bastante para 52,1 pontos por partida nesse setor. E se a gente for olhar, como mandante, o Houston Rockets, que melhorou bastante defensivamente recentemente, é o segundo time que menos sofre pontos nesse setor. Então acredito que de alguma forma, principalmente porque o Shai adora pontuar, né? O Shai, que é o principal cestinha do OKC, adora pontuar da média distância, o Houston Rockets tem algumas chances de produzir bem nesse setor. Mais do que isso, são duas equipes aí, né, que não inspiram tanta confiança nas bolas de 3, e é muito interessante a gente investir, né, em under, em times que não são tão bons nas bolas triplas. Se a gente for olhar em eficiência, o Houston Rockets é o segundo pior time em eficiência nas bolas de 3 em toda a NBA, enquanto que o Oklahoma City Thunder é apenas o 13º melhor, o que não é nada muito interessante, nada muito impressionante, na verdade. Mas se a gente for olhar em pontos produzidos em bolas de 3 por jogo, essas duas equipes também estão na parte abaixo, né, fora do top 10 de melhores da NBA, sendo que o Oklahoma City Thunder é apenas o 14º em bolas de 3 por jogo na NBA, e o Houston Rockets também é top 10 dos piores. Mas o mais interessante ainda é que para essa partida aqui, o Houston vem sem seus dois principais armadores de jogadas e talvez seus principais jogadores, Porter Jr. e Jalen Green, ou seja, acho que eles vão ter dificuldades na criação de jogadas, de arremessos, na hora de pontuar também, com esses jogadores que, na minha opinião, são bem peladeiros, mas ainda assim tem algum talento ali, que mesmo que na insistência conseguem produzir bons pontos, não estarão em quadra hoje, além de Luguentz Dort, um dos bons arremessadores de 3 do OKC, que também não jogam hoje, ou seja, acho que são desfalques interessantes, impactantes para a gente investir nesse under. Desfalques que ajudam, né, com a nossa opinião para esse jogo, considerando acima de tudo que a gente está falando de 2 dos principais cestinhas do Houston e o terceiro principal cestinha do Oklahoma. Fechado. Bora aqui para Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. Aqui a gente tem um favoritismo para o Golden State Warriors muito por conta de encaixe. Quando o Rudy Gobert foi contratado, né, para o Minnesota Timberwolves nessa temporada, muito se dizia que ele melhoraria o nível defensivo dessa equipe. Isso foi o que de fato aconteceu. Porém, muitas pessoas acreditavam que essa troca não era válida, porque nos playoffs, contra uma equipe que joga numa formação mais baixa, com troca de posições, como por exemplo o Golden State Warriors, provavelmente ele iria se sair bem mal. Seria exposto o jogador que ele teria que marcar ia produzir bem, e mais do que isso, o próprio Rudy Gobert não seria tão efetivo em quadra. Nem no lado ofensivo e nem no lado defensivo. Foi o que aconteceu no único encontro em que essas equipes tiveram, onde o Golden State Warriors também Minnesota venceu por 137-114. A gente pode observar, muitas bolas de 3 caíram, né, contra o patrimônio do Minnesota Timberwolves. Draymond Green, que como eu disse, seria um jogador ali que atuaria por muitos minutos em espelhando ali o Rudy Gobert, também foi muito produtivo em relação a pontos e assistências, e o próprio Rudy Gobert aqui teve apenas 9 pontos e 10 rebotes, foi pouco produtivo, e mais do que isso, hoje ele terá ainda mais obrigações dentro de quadra, já que o Karl Anthony Towns não estará em quadra hoje. Ou seja, por conta desse encaixe favorável, do fato do Golden State Warriors ter vencido os últimos 6 jogos consecutivos contra o Rudy Gobert, e mais do que isso, ele ser um jogador que hoje, se estiver em quadra, vai mais atrapalhar do que ajudar, eu acredito que o Golden State Warriors seja favorito para essa partida. Acredito também que a gente possa ter uma noite bem produtiva em relação à pontuação total, porque da mesma forma que o Minnesota Timberwolves sofre muitas bolas de 3 por jogo, e a equipe do Golden State Warriors pontua muito bem nesse setor, a gente também tem um encaixe favorável ofensivo a favor do Minnesota. A gente já vai
explicar para vocês. O Timberwolves é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 em toda a NBA, jogando dentro de casa. Eles também são top 5 de bolas de 3 sofridas por jogo na liga. Em relação à eficiência de defesa nesse tipo de arremesso, eles também estão entre os 10 piores, e a gente sabe que o Golden State é referência nas bolas triplas e é o time com mais bolas de 3 por jogo em toda a liga. Mas o que também justifica, para caso vocês queiram trabalhar em um acima D da pontuação total, é o fato de que o Golden State Warriors, jogando como visitante, eles são terríveis defensivamente. E mais do que isso, tem um encaixe favorável para ataque explosivo, físico e que sabe jogar a se aproveitar da sua fisicalidade e altura, né? Coisa que o Golden State Warriors acaba, por opção, jogando com menos. Eles jogam numa formação baixa, um time mais leve, mais magro, mas enfim. Jogando como visitante, o Golden State Warriors é a terceira pior defesa de toda a NBA. O que significa que hoje, como mandante, dá pra gente acreditar que o Minnesota vai produzir uma boa linha de pontos, sendo complementada com esse encaixe em bolas de 3 favoráveis que os Warriors têm contra o Minnesota, que sofre muitas bolas de 3, mas mais do que isso, tem em seus dois principais jogadores ali, né, o Anthony Edwards e o Rudy Gobert, um deles que acaba não tendo um encaixe favorável contra esse Warriors, leve, baixo e que tem jogadores de garrafão que sabem jogar fora desse setor. Mas mais do que isso, uma bola de 3 afiadíssima que o Minnesota não soube defender nos últimos jogos, beleza? Então a gente vai de vitória do Golden State Warriors na partida entre Warriors e Minnesota Timberwolves, e caso vocês queiram trabalhar na linha de pontos em acima de 230.5 pontos no ao vivo, acho que tem muito potencial, beleza? Antes da gente partir para San Antonio Spurs e Sacramento Kings, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem as notificações. O nosso grupo VIP aqui do lado, lembrando que a meta é de 150 likes e vocês vão ter tips exclusivos lá no nosso grupo VIP, uma filtragem melhor do que deve ou não bater que a gente passa aqui no YouTube para vocês, além de muito conteúdo extra para você ser mais lucrativo em apostas esportivas. Fechado? Bora aqui para San Antonio Spurs e Sacramento Kings. A gente tem aqui um Kings favorito, mas vamos tomar cuidado com esse San Antonio, porque é um time que apronta jogando dentro de casa, pelo menos em relação a cobrir handicaps. Eles são dos piores times da NBA, mas eles parecem muito dispostos a irem bem quando jogam sob seus domínios, até porque é uma temporada de aniversário, né, da franquia, então fazer feio eles não podem fazer. E mesmo com pouco, tendo um dos melhores técnicos da história da liga, eles conseguem minimamente ser competitivos, mas eu acredito que não vai ser o suficiente para vencer o Sacramento mais uma vez, já que o San Antonio Spurs, no geral, apesar de brigar até o final, principalmente jogando como mandante, eles são bem ruins e na grande maioria dos jogos eles perdem. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Sacramento Kings, eles venceram 7 e perderam apenas 3 dentre essas vitórias. Venceram o próprio San Antonio Spurs em San Antonio por uma diferença ali, né, de quase 15 pontos. Mas mais do que isso, eles foram muito produtivos em relação aos seus jogadores coadjuvantes, o que significa que todos estarão com confiança para jogar bem hoje contra esse mesmo adversário que é ruim de diversas formas. Em relação à eficiência ofensiva, o San Antonio Spurs é um dos 10 piores da NBA. Defensivamente, eles são o pior time de toda a liga. E, consequentemente, acho que a gente consegue produzir bastante na linha de 3 pontos e no paint, porque além deles serem uma péssima defesa geral, eles são o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, então De'Aaron Fox e Sabonis podem tirar bastante proveito disso, mas também eles são um time que sofrem muitas bolas de 3 percentuais contra o seu patrimônio. Em relação à quantidade, eles são top 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, mas na grande maioria das vezes eles acabam não sofrendo tanto assim, porque o caminho mais fácil de fato é o centro, mas percentualmente eles sofrem 40,3% das bolas de 3 tentadas contra eles por jogo. Se a gente for olhar nos últimos 3 jogos, eles estão sofrendo um número ainda maior, quase 50% das bolas de 3 tentadas contra eles acaba caindo, então consequentemente eu acho que o Sacramento Kings vai vencer e vai pontuar bem. Então, meu palpite para essa partida vai ser mais ou menos aquele que eu falei do Boston Celtics. Acho que uma coisa está conectada à outra. O Sacramento Kings não defende tão bem. Então, se eles forem vencer, vai ser porque o seu ataque funcionou, como sempre vem fazendo. Então, eu vou de acima de 114,5 pontos para eles. E vou trabalhar aqui com a vitória simples dele, fazer essa dupla de vitória, mais esse over em pontos. Ou então, se vocês quiserem esticar esse handicap negativo para o Sacramento Kings abrir uma margem de diferença e vencer, né, por pelo menos 3 pontos de diferença, acho que tá valendo, acho que tem potencial e acho que dá pra gente pegar em torno de 1,50 no ao vivo também. Fechado, essa linha é jogável em até menos 5,5, mas, como eu disse, a equipe do Sacramento Kings não é tão boa defensivamente, não gosta de confiar em defesas abaixo daquilo, né, abaixo da média, e mais do que isso, o San Antonio Spurs é um time que compensa muitas vezes sua falta de qualidade na velocidade, na intensidade, então às vezes na trocação e no alto número de arremessos que eles podem ter
por minuto, eles podem ficar próximos do placar, então não dá pra gente exagerar tanto. Então, menos 4.5 no ao vivo, caso você não queira fazer uma dupla, é o meu limite, beleza? Próximo jogo aqui, Utah Jazz e Toronto Raptors. Aqui a gente tem um quebra-cabeça bem interessante pra montar, mas acima de tudo, acho que é uma das boas zebras, pelo menos em handicap positivo, que a gente tem pra hoje. Então, a gente vai de diversos palpites aqui pra vocês, claro, a gente vai tentar selecionar depois o melhor, mas a gente tem boas possibilidades. A primeira delas, um handicap positivo de mais 6.5 do Toronto Raptors contra o Utah Jazz, que é ótimo dentro de casa, pontua muito bem de 3, algo que o Toronto Raptors não vem conseguindo defender, mas acima de tudo é um time que sofre muitos pontos no paint, na zona pintada da quadra, mais perto do garrafão. É o quarto time que mais sofre pontos por jogo nesse setor. E nos últimos 3 jogos, a equipe do Toronto Raptors foi o terceiro time que mais pontuou nesse setor, com 62 pontos por jogo no paint, né, nesses últimos 3 jogos. Ou seja, eles conseguem produzir onde o Utah Jazz pior defende. E mais do que isso, a equipe do Utah Jazz consegue também produzir onde a equipe do Toronto também pior defende. Se a gente for olhar em pontos de 3 concedidos por jogo na NBA nos últimos jogos, o Toronto Raptors não sofreu tanto assim. Mas quando a gente vai para o percentual de defesa deles desse tipo de arremesso, é o segundo time que pior tem aproveitamento na defesa de bolas de 3 dos seus adversários. Então, consequentemente, dá pra gente ter um jogo bem over, até porque o Toronto Raptors nos últimos 9 jogos fora de casa tiveram jogos bem pontuados, mas acima de tudo, eles sempre estiveram em um bom nível ofensivo. Então, o meu palpite preferido para essa partida, além de falar para vocês ficarem de olho na pontuação do Siakam, porque é o principal pontuador de paint dessa equipe e vai atuar ali, né, no setor onde a equipe do Utah Jazz pior defende, como eu disse para vocês. O meu palpite vai ser um over em pontos do Toronto Raptors. Eu acho que a gente vai ter um jogo aqui bem pontuado, mas eu não sei se vai ser o suficiente para passar as linhas que o mercado estabeleceu, mas eu acho que o Toronto vai fazer sua parte e passar os 109.5 pontos. Lembrando, eles têm um encaixe extremamente favorável aqui, né, com a defesa do Utah Jazz, que nos últimos jogos aí, né, acabou tendo até umas boas partidas, mas ainda assim, se a gente for pegar os últimos 9 jogos fora de casa do Toronto, eles têm média de 118 pontos por partida e superaram esses 109 em 8 desses 9 jogos que tiveram, ficando abaixo somente contra o Phoenix Suns, que é uma das melhores defesas da NBA do mês, e mais do que isso, um time extremamente lento, que cede poucas posses de bola nos jogos em que eles atuam, diferente do Utah Jazz, que é um time que tem um ritmo até que interessante. Se a gente for olhar aqui, né, em relação a ritmo do Utah Jazz, eles são um time aqui de meio de tabela mesmo com a formação alta que eles têm, mas acima de tudo, a gente tem aqui a defesa deles como um grande ponto positivo para que a gente seja produtivo, já que a gente está falando da sexta pior defesa por 100 posses de bola de toda a liga. Mas outra coisa interessante da gente destacar é que o Utah Jazz é simplesmente o terceiro time que mais sofre pontos de contra-ataque em toda a NBA, o que incentiva, né, todos os seus adversários a acelerarem o jogo, a correrem, a fazerem ponto em transição, em que você geralmente acerta com mais facilidade a cesta, ou então você vai receber uma falta ali, né, extremamente fácil de ser convertida, e mais do que isso, você economiza muito relógio. A gente está falando do Jazz e do Toronto, que são 2 dos 5 times que mais sofrem pontos de contra-ataque. Da mesma forma que o Toronto é o terceiro time que mais faz pontos de contra-ataque em toda a NBA. Então, a gente tem motivos de sobra para as duas equipes acelerarem o jogo, para a gente economizar bastante o relógio e ter muitos arremessos por minuto, consequentemente um over acima de tudo do Toronto, que vai pressionar, vai botar para correr e certamente vai ser bem produtivo nessa questão de pontuação, mesmo sem o OG Anunoby, que hoje não estará em quadra. Beleza, o mais importante é que os principais scorers deles estão à disposição, Van Vliet, Trent Jr. e Pascal Siakam, acho que eles passam dos 109 pontos. Lembrando agora para vocês aqui, né, que o último jogo da noite, Phoenix e Atlanta Hawks, a gente sempre deixa um jogo exclusivo lá no nosso grupo VIP, nessas rodadas cheias. Então, esse jogo, até pra gente não saber se o Trae Young estará em quadro ou não, um jogador que vai impactar muito nas nossas tips para esse jogo, a gente vai esperar passar para vocês não só essa notícia de escalação, mas outras também, como isso impacta nas partidas, se a gente deve continuar com os nossos palpites do YouTube ou não, e mais do que isso, com tips novas, exclusivas, e também muito conteúdo extra. O menor preço do mercado está ainda mais barato, confiram lá, deixem um like se não deixaram ainda, 150 likes é a meta de hoje, comentem o que vocês acharam das nossas análises para esse dia 1/2 de 2023. Muito obrigado pela sua audiência e falou!